Então, muito agradecimento primeiro de tudo a Deus também pelo dom da vocação, da chamada para estar com Ele e de ser enviada. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor. Eu quero convidar a irmã Ana Luzia aqui à frente, para que ela também possa partilhar um pouquinho de algo que marcou a vida dela, que é a missão. É um dos carismas das missionárias claretianas, sair em missão. Desde quando a senhora disse seu sim e aconteceu de forma solene a sua consagração, que a senhora foi enviada em missão pelo mundo e que ali foi preparado para representar bem essa missão, irmã Ana, ali as cores dos continentes, onde cada um acendeu as velas que representam um continente, onde as missionárias estão presentes. E hoje nós estamos aqui rendendo graças a Deus. Assim como quinta-feira, eu chamei a senhora e quero fazer uma pergunta para a senhora partilhar um pouquinho. Irmã, a senhora foi enviada em missão. Para quais comunidades que a senhora passou? Por quanto tempo? E quais experiências que a senhora pode partilhar conosco nesta noite, no dia de Nossa Senhora do Carmo, no dia que as irmãs, sua família, os amigos estão reunidos também pela internet, participando conosco. Portanto, quais as comunidades e quais as experiências que a senhora pode partilhar conosco? Muito obrigada, Padre. Como diz o Salmo de hoje, não? O Senhor fez em mim maravilhas. Realmente, pensando na minha vida, eu realmente nascida numa fazenda aqui no estado de Minas, a gente sabe a vida da fazenda como que era. E aonde eu cheguei e onde estou hoje, né? Todo esse percurso. Então, realmente, é só dizer, o Senhor fez em mim maravilhas, como Nossa Senhora. Então, a minha primeira comunidade, quando foi enviada para Roma. E a minha primeira missão foi trabalhar no hospital. Depois deste hospital, de Roma, fui enviada para as missões, tínhamos comunidades na Suíça. E uma das comunidades era cuidar das crianças com defeitos físicos e mentais. E ali tem uma experiência muito linda, porque eu procurei amar com todo o meu coração aquelas crianças. De modo especial, uma criança que se chamava Fábio. Até hoje eu não me esqueço o seu nome, porque ele foi abandonado pela família. Como o seu estado era totalmente grave, gravíssimo, porque ele não enxergava, não movia, não falava, não tinha tônus muscular, ele precisava de tudo. E eu cuidei dele com tanto carinho, que ele também não chorava e não via. Mas quando eu pegava ele nos braços, ele sentia esse toque, assim, com tanto amor, com tanto carinho, ele tinha um sorriso que a gente não pode, assim... Então, para mim, foi assim uma experiência muito linda e cuidei dele com muito amor e tanto carinho. Depois da Suíça, voltei para a Itália novamente, continuando os estudos e também trabalhando numa escola materna paroquial. E a gente tinha esta missão, trabalhar com as crianças na educação e também tendo as famílias. Porque não somente cuidar das crianças, mas família, escola e família, trabalhar juntas, porque a formação e a educação não é só no banco da escola, mas com a família. A escola junto com a família que a gente forma as crianças e forma os jovens, né, para o futuro. Desta experiência também na pastoral, nós tínhamos uma atividade muito intensa na pastoral e foi muito linda a nossa experiência ali naquela comunidade, Burbiago de Mira, entre Veneza e Pádua. Era uma cidade assim bem pequena. Então, o pessoal, assim, a comunidade vivia muito voltada para a própria comunidade, né, as situações da comunidade. E nós, como missionárias, chegamos ali com este espírito missionário amplo e começamos a falar das missões e começamos a trabalhar também, assim, fazendo iniciativas, especialmente com os jovens, durante o período do verão,
a gente fazia muitos trabalhos manuais, artesanatos e tantos trabalhos, e depois a gente, no mês de outubro, fazíamos o mercadinho e enviávamos para as missões na África. Isso entusiasmava muito os jovens, porque eles sentiam, viam, porque as irmãs da África mandavam também fotografias, mandavam mensagens e descreviam as situações. Então, indiretamente, eles participavam da nossa missão na África. E foi assim muito lindo, que foi assim aberto também este espaço e esta sensibilidade de igreja, porque a igreja não é só a igreja local, mas a igreja universal. Somos todos irmãos e precisamos de ajudar-nos, dar as mãos, né, para ajudar também quem está longe, quem está perto, mas também quem está longe. Depois de Borbiago, voltei novamente para Roma. Borbiago está na província de Veneza. E voltei novamente para Roma para cuidar das jovens, como temos aqui 2 jovens formandas, né, que inicia o seu período de formação. Esta também para mim foi uma experiência muito linda, assim, muito forte, porque me vinha sempre em mente aquela passagem de quando Moisés é chamado por Deus, quando ele vê o roveto ardente, então ele sente aquela voz: tire as sandálias, este lugar é sagrado. Então eu via naquelas formandas, naquelas jovens, esse espaço sagrado que Deus me chamou para ajudá-las a ser também missionárias, mas não missionárias assim, mas missionárias de fibras, missionários como Madre Leônia nos ensinou, e também aquilo que eu sentia no meu coração, esse ardor missionário que a gente tem que ir com tanto entusiasmo e dar a vida, sem reserva. Bom, terminando este período, também trabalhei em outros ambientes, e pensando, né, já era 31 anos que eu estava na Europa, né, entre Suíça e Itália, pensava, bom, 31 anos, talvez é hora que eu possa voltar para o Brasil, né, gozar um pouquinho da minha pátria, né, estar mais próximo à minha família, de estar assim também, né, fazer uma experiência aqui no Brasil, porque eu não tinha experiência missionária aqui no Brasil. Terminei minha formação com 19 anos, já fui enviada para a Itália. Então, aqui no Brasil, eu não conhecia também as missões, a pastoral, as comunidades, né, das irmãs. Mas tudo bem, é a voz de Deus. Deus chama para estar com Ele, envia. Então, eu sentia muito forte esse envio, embora a minha família também protestou um pouco, né? Não é possível, não tem outras irmãs que podem ser enviadas, é sempre você. Mas eu sempre tive isso comigo, eu não vou pedir nada, o que Deus me dá, eu vou acolher, mesmo que não é fácil, mas eu vou porque eu sei que Deus tem um projeto para mim, e Ele não me abandona, como não me abandona também a minha família. Então, embora a gente sente, porque somos humanas também, né? Embora sentindo, mas eu fui para as Filipinas, fui enviada a trabalhar nas Filipinas. Então, ali nas Filipinas foi uma experiência realmente muito assim, diferente, eu não digo melhor ou desafiadora, muito desafiadora, porque a realidade nas Filipinas, no lugar onde que nós trabalhamos, são periferias, são lugares realmente aonde não tem nada. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu muitas vezes falava, Senhor, são meus irmãos, minhas irmãs, em que modo vivem essas pessoas? É desumano, eles não têm nada, mas gente, é não ter nada, não tem uma casa, somente uns bambus colocados ali como paredes e como assim pavimento, e dormir ali, não tem um colchão, não tem um travesseiro, não tem uma cobertinha, não tem nada. Para colocar as roupinhas, é um fiozinho amarrado assim, de um lado no outro, nesta choupana de bambu, e não ter nada. A gente olha e fala assim, mas e onde que guarda a comida? Onde tem o arroz? Porque a comida fundamental ali é o arroz, né? Não tem uma lata, alguma coisa que guarda o arroz, o óleo, o que é fundamental, né, padre? Meu Deus, mas o que é isso? Aí falei para a irmã, mas como é? Onde que eles têm guardado as coisas? Não tem nada guardado. Se trabalha, vai lá no mercadinho, no lugarzinho ali, compra aquele punhadinho de arroz, vem em casa, cozinha e come. Não tem nada, é assim que se vive. Gente, como é possível? Eu falava, mas eu não conheço as favelas no Brasil, mas parece que, não sei, mas me parece que no Brasil é diferente, não é assim. Tem pobres, mas não nessas condições. E não só isso, mas muitas vezes a gente via situações de saúde,
precárias. Ali não tem SUS, não tem nada. Se você tem dinheiro, você vai no hospital e se trata. Se você não tem dinheiro, vamos rezar que morre o mais rápido possível, porque pelo menos se tem que comprar remédio, o dinheiro que tem que comprar aquela comidinha, aí eu vou ter que comprar o remédio, e aí, como que fica, né? Então, assim, situações muito difíceis. Eu vou só fazer uma pequena parêntese, padre, porque foi uma experiência que me marcou muito. Então, nós abrimos um pequeno centro para acolher as crianças que viviam no meio da cultivação de café, porque o café lá também é famoso, só que não é igual aqui no Brasil, a cultivação assim, igual aqui. É no meio do mato, né? E árvores grandes, aqueles galhos grandes assim. Então, muitas famílias moram no meio desses matos. E então nós pensamos de não deixar as crianças nessas situações e iniciamos uma pequena escola. Bom, e vinha crianças desta realidade, destas famílias. E um dia uma criança não vem, passa um dia, 2, 3, 4, mas onde que está essa criança? O que está acontecendo? Aí passou mais alguns dias, não deu para a gente visitá-la, mas aí nós ficamos muito preocupadas, vamos ver onde está essa criança. Quando nós chegamos na choupana, ali na barraquinha onde que vivia, a criancinha deitada lá no chão, de 4 aninhos, deitada no chão, com a perninha todinha inchada, do pezinho até assim, o corpinho dele já inchado, com pontinhos já amarelos. Quando eu olhei para ele, ele me olhou assim, como para dizer, a salvação chegou. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? E a mãe me disse, ele caiu, quebrou a perna, mas como não podemos levar no hospital, eu levei, eles chamam de quaco doutor, seria um benzedor, não? E esse benzedor fazia de tudo para puxar a perninha dele para pôr no lugar. Vocês imaginam, a perninha quebrada, né? Bom, pego esta criança, imediatamente corro para o hospital, chego ali no hospital e digo, gente, socorro, precisa salvar esta criança. E o médico me disse, irmã, quem vai pagar as despesas? Eu falei, doutor, eu não tenho dinheiro. E que esta criança é tua? É meu irmão como é teu irmão. Precisamos salvar esta vida. Que fazer, irmã? Como vamos fazer? Não sei, doutor, temos que salvar esta vida. Ele vai morrer, não podemos deixar assim. Eu falei, irmã, mas não tem condições, olha a situação dele, já tem infecção em todo o corpinho desta criança. Eu falei, por isso que ele precisa ser salvo imediato, não podemos perder tempo. Tudo bem, então, irmã. Tá, leva ele, vamos mandar ele para a capital, Manila. Tudo bem. Aí a mãe e a criança vai para Manila, ficaram 6 meses, a criança internada, mas graças a Deus, gente, ele voltou andando, só que ficou com a perninha um pouquinho mais curta do que a outra, mas perfeito. Então, assim, tantas outras experiências, né? Mas, assim, uma alegria muito grande, né? Que a gente sabe que, e sempre rezando, é só Deus, Senhor ajuda, o Senhor que dá, e tantas outras histórias, mas essa daqui foi uma, assim, uma das mais, né? Aí tudo bem, depois de alguns anos ali nas Filipinas, também a gente trabalhava com projetos, né? Que temos o projeto da adoção à distância, e este projeto da a adoção à distância foi a irmã Maria do Carmo, que está aqui, que deu início lá em Roma, que sensibilizávamos as famílias para adotar uma criança, aonde fosse, na Ásia, na África, aqui também no Brasil, no Paraguai, e muitas crianças foram beneficiadas por este projeto da adoção à distância, não trazendo as crianças, indo a família lá pegar uma criança e levar para a família, não. As famílias depositavam uma quantidade de dinheiro, e depois esse dinheiro vinha enviado para as missões, e ali cada criança tinha o seu padrinho, e o padrinho conhecia e tinha relacionamento com a criança através de escritos, de cartas, de notícias, tudo aquilo que passa com a criança, os padrinhos ficam sabendo. E todo o semestre a gente manda também os resultados, né, das provas que a criança fez, do progresso das crianças. Então a gente trabalhava com esse projeto que ajudava muitíssimo as famílias e também, principalmente as crianças carentes. E depois também uma outra pequena clínica que a gente atendia as emergências, né? E esta escolinha e também as formandas, porque aí começaram a vir muitas jovens que desejavam continuar sendo também missionárias, fazendo parte da nossa comunidade, fazendo o processo de formação. Então eu trabalhei ali por vários anos também.
depois fui chamada para deixar esta missão e ser enviada para a Austrália, cada vez mais longe, né? Então, assim, aí fui para a Austrália, ali também trabalhamos ainda com os imigrantes italianos, os idosos, porque foram muita a imigração italiana para a Austrália, foram muitas, como tivemos aqui também na América Latina, né? Então, eles já idosos, já constituído a família ali, não poderiam mais voltar para a Itália, e assim, entre eles mesmo, a igreja, né, pensaram de fazer uma comunidade, uma casa, onde acolher esses idosos italianos, que não falavam também o inglês, por causa que, chegando ali na Austrália, eles viviam nessas colônias, entre eles, então se falava sempre o italiano. E muita dificuldade para interagir com, até mesmo com os netos, porque os netos já nasceram na Austrália, sempre nas escolas australianas, né, falando inglês, mesmo a comunicação com os avós era já um pouquinho difícil, e também o pessoal que trabalha ali neste centro, são pessoas que vêm de várias localidades, né, também nacionalidades, indianos, africanos, europeus, então assim, de várias nacionalidades e línguas. Então, nossa missão era cuidar desses idosos e também dar a eles esta tranquilidade, esta serenidade que eles sempre nos diziam. Se a gente sabe que a irmã está aqui, a gente está tranquilo, porque sabemos que vamos ser muito bem cuidados. Qualquer coisa, tem a irmã aqui que nos ajuda, né? Então, assim, e este trabalho com muito amor, muita dedicação. E todo esse percurso, sempre que me acompanhou, foi desejo realmente de fazer com que as pessoas possam sentir a presença de Deus, a ternura de Deus, não obstante a sua condição física, espiritual ou econômica, mas de sentir a presença de Deus na própria vida. E que somos esses canais, né, de ser realmente esta presença de Deus no meio deles. Então, assim, foi um percurso de 50 anos, né, praticamente, e sou muito agradecida e louvo muito a Deus por toda essa experiência e de todas essas pessoas que Deus me deu para me amar e de ser amada, porque eu me sinto muito amada por todos esses lugares por onde eu passei, que ainda hoje muitas pessoas se escrevem, falam para as irmãs, mas ela não vai voltar mais? Ela não volta mais? Não vamos encontrar mais com ela? Cartas, e agora por meio também da comunicação, né, padre? Muitas vezes pelo WhatsApp, irmã, quando que você vai voltar? A gente está com tanta saudade de você. Eu também tenho saudade, porque a gente vai se formando como uma grande família. Então eu sinto hoje, estão aqui tantas pessoas, né? A minha família é uma família alargada, de tantíssimas pessoas que não posso contar, não consigo contar, não é possível. Tanto que o Senhor, como Ele disse, quem deixa pai e mãe por minha causa, haverá o cêntuplo e a vida eterna. Cêntuplo em pai, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, de tudo. É o amor, né? Então, esta foi assim um pouco a minha experiência em todos esses lugares por onde eu passei. E sou muito agradecida a Deus. Irmã Ana, o seu testemunho como missionária é um grande, assim, é um alimento a todos nós que dissemos sim a Deus. A senhora partilhou duas experiências marcantes e que essas experiências nos tornam mais humanos e mais cristãos. Por isso que é tão bom servir a Deus, bondade e a alegria, mesmo nas dificuldades, não é isso? Portanto, que o seu testemunho possa contagiar muitos jovens, muitas jovens, para que possam dizer sim a Deus, a uma causa tão nobre, eu digo que é a mais importante do mundo, é de servir com alegria e bondade no coração, como religiosa, como religioso, ou seja, assumir a vocação que Deus nos dá. Não importa o que seja,
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa. Eu peço uma salva de palmas de toda a comunidade, as irmãs. Agradecimento, acredito que vai a Deus Pai, que primeiramente chamou meus pais para que eles fossem instrumento da minha vida, e também de meus irmãos e irmãs, que nós somos em 10 irmãos, 6 irmãos e 4 irmãs, e a primeira irmã já está no céu rezando por nós. Então, muito agradecimento primeiro de tudo a Deus também pelo dom da vocação, da chamada para estar com Ele e de ser enviada. E também a congregação que me acolheu na pessoa da Madre Leônia, porque quando eu entrei na congregação, a congregação estava completando 10 anos. E ela me acolheu com muito amor e muito carinho e me ensinou como ser missionária. E também, assim, confiou todas as missões aonde que eu fui. Já não estava mais presente, mas também através das superiores e de outras irmãs, fui enviada para os lugares onde eu já disse. Então eu agradeço infinitamente a congregação, as irmãs e também todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho para que tocasse a minha vida e eu tocasse a vida deles. Então um agradecimento infinitamente ao Senhor por esta oportunidade, por este grande dom. E um outro agradecimento também muito grande vai para todos vocês aqui presentes. Eu vejo aqui que tem meus sobrinhos, sobrinhas, todo esse pessoal aqui que realmente alguns deles, tanto tempo que eu não encontrava. Também amigos, amigas, parentes, tantas pessoas que estão aqui, os paroquianos e outras paróquias também que tivemos uma grandíssima assim, acolhida com grande amor e grande carinho. Isso não é porque a irmã Ana Luzia, mas é porque somos pessoas que o Senhor nos chamou e nos enviou aqui agora, um momento de bênção e de graça para todos nós. Então, um agradecimento realmente de coração que vai ao Padre Rinaldi, porque você nos acolheu, aceitou este momento, esta minha celebração aqui, meus 50 anos aqui. Então, assim, eu fico muito agradecida e que o Senhor continua nos abençoando a todos nós e para todos vocês, jovens e menos jovens, se sentem o chamado de Deus, não tenham medo de dizer sim. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é tudo na nossa vida. Sem Deus não somos nada. Com Ele tudo podemos e o bem, tudo podemos no bem, com Ele. Não tenham medo, gente, tenham muita coragem de dizer sim, seja onde for, tá? Então, muito obrigada a todos. Antes das palmas, tem pessoas de língua italiana que participam. Portanto, adesso italiano. Ok. Allora, io ringrazio di cuore a tutti voi che state partecipando di questo grande momento della mia vita, questi 50 anni, e che parte di questi 50 anni ho vissuto con voi in Italia. Quindi io ringrazio di cuore a tutti voi che mi avete accolto e che mi avete dato questo supporto. Quindi ringrazio veramente, che Dio vi benedica. Now, English. In English, okay. Thank you so much. Because what I live with you in this in the years, I have the grand treasure for me, because I learn many things with you. What you did for me, just only God knows. Only God bless you and give you all the best. Thank you so much. God bless. Obrigado. Uma salva de palmas aí. Deus abençoe sempre, tá bom? Um povo como qualquer outro povo, o Senhor me enviou para uma grande missão. Eu não resisti.
fim por uma grande missão. A vida arrisquei, eu tudo deixei e a cruz carreguei por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou para uma nova missão, por uma grande missão, por uma nova missão, por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor,